Fala, torcedor do Verdão. Terça-feira de informações do Palmeiras. Um ano meio frustrante esse 2025. Apesar que o Verdão começou muito bem na Libertadores, fazendo 100% de aproveitamento ali na fase classificatória. Ficamos na final. Mas torcedor, time grande é dessa forma, viu? Palmeiras não vai vencer todos os campeonatos. Tem que tirar lições, logicamente, desse ano aqui. Ver onde que a gente errou. Abel Ferreira com certeza vai aprender com os erros e o Palmeiras em 2026 vai ficar muito mais forte, viu? Quem sabe com algumas contratações pontuais, a gente sabe que o time precisa de reforço e tomara que a diretoria seja um pouquinho mais assertiva nesse quesito. Eu separei aqui um corte da programação, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal. Bora para o programa. Aqui no Brasil, o Campeonato Brasileiro acabou, a Libertadores acabou, mas a disputa Palmeiras e Flamengo não acabou. O BAP, presidente do Flamengo, e o Flamengo, né, enviaram uma proposta à CBF, mais um estudo sobre campo sintético para decretar, para pedir ou para solicitar o fim do gramado sintético. Vamos ouvir o BAP. É a nossa padronização, né? Nós temos feito uma campanha importante contra o gramado de plástico. Ano que vem serão 18 estádios, 6 de plástico. Não tem nenhum desses na Europa, não tem nenhum desses na América do Sul. A gente fica pegando uma ideia de países que tem 10 meses por ano com gelo, que se você não tiver um campo desse, você não joga futebol. Do meu ponto de vista, é uma vergonha que a gente aceite isso no Brasil. Então nós vamos trabalhar abertamente contra isso, não só pela padronização dos gramados, como pelo do campo que a gente joga. Campo de plástico não. Essa é a posição do Flamengo, já tenho dito, a gente repete. Quem pensa em ganhar dinheiro fazendo show, devia trocar de negócio. Sai do futebol e vai viver de show business, não tem problema. Mas achar que o futebol precisa de um campo de plástico porque você vai fazer show, definitivamente a gente não concorda com isso. Muito bem, isso foi o BAP, ele falou isso aí na festa lá da premiação dos melhores do Campeonato Brasileiro. Mas, porém, o Flamengo já tinha emitido o comunicado antes. Um comunicado que é muito mais amplo, né? Bem menos chulo do que a fala dele. Sim. Que tem coisas interessantes no comunicado. Padronização, inclusive, de gramados sintéticos, né? Melhores, enfim. Então a Leila respondeu, mas ela respondeu antes dessa tréplica do BAP. Ela respondeu a nota. Ela respondeu a nota. E você, né? Porque não é qualquer pessoa, a Leila, né? Ela não leva muito desaforo para casa. Então ela foi lá e também respondeu ali forte. Eu vou ler o pronunciamento da Leila com relação ao assunto. Durante esse ano, eu participei de vários debates com presidentes de outros grandes clubes, nos âmbitos da CBF e da Libra. E o Flamengo sempre se omitiu. Portanto, é até louvável que o Flamengo apresente uma proposta supostamente em benefício do futebol brasileiro e não somente em benefício dele próprio. O fato é que não há qualquer evidência científica de que os campos sintéticos ofereçam maior risco de lesão aos atletas. Inclusive, desde que implementou o gramado artificial no Allianz Parque em 2020, o Palmeiras é um dos clubes da Série A com o menor número de jogadores lesionados. Se a atual gestão do Flamengo, comandada pelo presidente BAP, estivesse realmente preocupada com a qualidade dos gramados do Brasil, o campo no Maracanã não seria tão ruim quanto é. Aliás, o Flamengo, no dia que tiver um estádio próprio, pode instalar nele o tipo de gramado que quiser. O Palmeiras tem estádio próprio e optou por colocar um gramado artificial. Eu também tenho um estádio, a Arena Crefisa Barueri, e decidi pela implementação do piso sintético. O mais importante é respeitarmos as regras da FIFA e a integridade física dos atletas sem clubismo e sem fake news. Então tá aí, o BAP falou, achou que não ia dar em nada, a Leila foi lá e falou que não tem estádio e desceu a ripa aí nesse tema. Mas a gente estava conversando um pouco antes do programa e você estava falando que não, a questão não é exatamente o gramado sintético, é um embate. Não, acho que também né? Acho que também o gramado sintético. Tem o que eu penso como jornalista e como amante do futebol e tem o que está posto. Vamos lá. Deixando bem claro o que eu penso. Acho que o Palmeiras deveria ter um gramado natural bom. Ponto. Primeiro, começa com a fake news, Messi não joga no sintético. Joga. Tá jogando. Suárez não joga no sintético. Joga. Não jogou aqui no Brasil, mas jogou lá na MLS. Depois vem a notícia da sintético machuca o jogador. Também não há comprovação que machuca o jogador. Independentemente dessas questões, tanto é que o Palmeiras joga lá, treina lá antes do jogo e tem um índice de lesões bem abaixo, né? Então,
A questão é, agora teve um fator novo, que são os jogadores que não querem jogar lá, que alguns não se sentem bem. Os mais velhos dizem que a recuperação é muito grande, eu não sou idiota, concordo com eles. Se os artistas, que são os caras principais, reclamam do piso, tem que mudar, tem que trocar com total tranquilidade. O que eu ponho para vocês é que desde Abate Abel, São Paulo e Palmeiras, quando o Flamengo perdeu a liderança do campeonato por perder um jogo em Salvador, lembrem-se que o Abate Abel tinha, até ser suspenso, qual é o time da Série A que ele mais apitou jogos? Flamengo. Então não havia nenhuma reclamação quanto à questão da arbitragem do Abate Abel. A partir do jogo contra o São Paulo, quando o Flamengo perde o jogo dele, perde a liderança, BAP e Boto entenderam o seguinte: ora só, ora as bolas, quem é que vai disputar comigo as principais competições? É o Vasco, rival local? Não é. Tanto é que a diferença é grande. É o Fluminense? Mais ou menos. Flamengo e Fluminense são meio parceiros até na gestão do Maracanã. É o Botafogo? Onde está o Textor? Vocês sabem onde ele está? Tá tentando salvar o Botafogo. Perfeito. É o Corinthians? É o São Paulo? É o Santos? Não é, né? Então, a partir deste momento, cria-se a história de que o Palmeiras tem um método, que o Palmeiras tem um modelo, que o Palmeiras é a geni do futebol brasileiro. Aliás, essa música do Chico, se fosse composta hoje, ela não estaria bem enquadrada no modelo de vida que levamos, né? Joga pedra na geni, joga bosta na geni. Então, a partir daí, teve CBF é verde, no grito não, colegas publicando fake news, que é o lance do Alexandro. O Abate Abel, no lance do Alexandro, teve a interpretação diferente do que teve no lance do Alan, que foi pênalti, né? Não deu cartão, nem falta ele marcou. Então, o Palmeiras sucumbe diante deste quadro, né? E que o Palmeiras já fez isso com outros lá atrás, né? Mas dessa vez encontrou um oponente grande, que são dois caras muito inteligentes, o BAP na institucional e o Boto dentro do campo. E simplesmente Leila Pereira e Anderson Barros foram engolidos. O Flamengo não está nem um pouco preocupado com saúde de jogador, qualidade de gramado, zero preocupação. A preocupação do Flamengo é minar uma das fontes de renda do seu principal oponente hoje, que é o Palmeiras. Então, se a questão é discutir o gramado, estou totalmente de acordo, vamos trocar. E quinta-feira vai ter um congresso técnico, provavelmente, acho que essa batalha o Palmeiras vai perder, até porque os outros que têm gramado sintético, você não ouve falar. Cadê o Petralha? Cadê o Atlético Paranaense? Mas você não ouve falar deles. Eles nem quem tem gramado natural. Eles estão miudinhos, né? E nem aqueles que eventualmente precisam de show porque para pagar conta, como disse o BAP. Ou faz show ou joga futebol. É uma boa discussão, né? Lembrando que quem vai ter que se virar com esse problema é a W Torre, não é especificamente o Palmeiras. Mas isso é outra discussão. Então, o meu ponto é só esse. Troca o gramado, põe gramado natural, padroniza no Brasil inteiro, satisfaz os atletas, vai diminuir um pouco a receita do Palmeiras. Na pizza de receitas do Palmeiras, isso não é algo que me preocupe, né? Dá ali 7, 8% das receitas, né? E a discussão vai continuar. Agora, o que me incomoda pelo lado do Palmeiras é, enquanto isso tudo está acontecendo, a senhora presidente está falando em mudar o estatuto. E o diretor executivo, que é o cara que deveria se posicionar, quando vem a confusão, o que ele vem a público, o que ele fala, com as pernas tremendo, porque ele tem medo da entrevista. Ele fala assim, não, vamos discutir internamente essa questão. Já era. A questão midiática foi completamente derrubada pela potência que é o Flamengo, pela audiência que tem o Flamengo, pelo tamanho da sua torcida, né? E pela campanha sistemática que foi feita a ponto dos árbitros engolirem um apito, ficarem com medo de apitar
lances a favor do Palmeiras. O Maracanã ficou muito claro isso, quis o destino que o jogo fosse logo na sequência ali pertinho contra o Flamengo no Maracanã, quando o Palmeiras errou pra caramba, tomou 3 gols, mas foi severamente prejudicado pela arbitragem. Então, o cenário é esse. O Flamengo não vai se preocupar com o Corinthians, com o São Paulo, com o Santos, com o Vasco. O Flamengo vai fazer tudo o que puder pelo bem do futebol, como o presidente se coloca, para minar o seu adversário, que é o Palmeiras, neste momento, né? Então, como que o Palmeiras tem que lidar com isso? Como que ele vai lidar com isso? Não será com o diretor de futebol que se esconde. Não será com a senhora presidente que, entre acertos e erros, acha que isso é hora de discutir mudança estatutária, né? E não será também com esse trio, que não é o trio Gin, mas é o trio azedo, né? Vamos dizer assim, que tem um treinador que muito pouco simpático, que não sabe perder. Quando perde, a gente vê o comportamento dele, apela pro contra tudo e contra todos que não pega mais, né? Porque o Palmeiras não está mais no modelo quando ele chegou, que é trabalhar com pouco e fazer muito. Ter que improvisar o Rony de centroavante, pôr o Zé Rafael de 5. Pelo contrário, o Palmeiras inclusive planeja 4 mudanças no elenco. Um 5, um 8, um zagueiro e um meia. Tá? Então devem sair do Palmeiras o Mikael, o Aníbal, o Emiliano, e o terceiro nome eu não vou arriscar, tá bom? Mas agora, neste momento, para entrar tem que sair. Então, para mim, a fotografia é exatamente essa. O pano de fundo é o sintético e não é pelo bem do futebol, e não é para melhorar a qualidade do jogo, e não é para melhorar a qualidade do gramado, e não é para nada disso. A ideia é, de fato, tentar impor uma força, a fórceps pela força que naturalmente tem, estamos falando do Flamengo, e minar uma das receitas, uma das fontes de receitas do Palmeiras, que vai, sem dúvida nenhuma, diminuir bastante. O Palmeiras vai ter que jogar em outro estádio se quiser manter esse modelo com a W Torre. Lembrando que, por contrato, é a gestora do Allianz Parque. O contrato vai terminar daqui 20 anos, já foram 10. Ela tem que entregar um campo em condições para o Palmeiras jogar. É uma questão que o Palmeiras vai ter que ver. Talvez, acho que essa batalha está perdida, né? Ainda bem. Acho que, sim, não estou me queixando disso. Estou dizendo que isso vai acontecer e acho que quinta-feira isso vai ser definido. Talvez o Palmeiras e os outros clubes consigam mais 1 ou 2 anos de carência, porque a ideia é fazer 26, 27 e 28 já não ter gramado sintético. Talvez isso vá para 29, talvez para 30, mas isso vai acontecer. E não é pelo bem do futebol, e nem pelo bem ou pela saúde dos jogadores que jogam futebol no Brasil. Simples, assim na minha visão. Muito bem. Bom, por enquanto ninguém se manifestou, nem o pessoal, só a Leila, né, que falou aí que bateu ali de frente com o BAP. Ninguém do gramado por causa do perfil dela. Se falou, e ninguém do gramado natural também se posicionou, a não ser o próprio Flamengo. Só para não deixar passar, o assunto gramado sintético é ruim, ele pode ser ruim, todo mundo acha ruim, mas ele ficou pior quando um clube poderoso adotou e passou, não só por causa disso, mas e ganhou muito, que é o caso do Palmeiras. O Botafogo no ano passado ganhou tudo. E também contribui para ter manifesto, para ter não sei o que, também contribui. Mas você veja que não era a reação do Flamengo em cima do Botafogo, é bem menor. Então, é o que eu tô falando, porque, como disse você, o Botafogo talvez não incomode tanto. Mas mudou muito o Landim para BAP. Ok, mudou, mas Arnaldo, você acredita mesmo que o Flamengo se tivesse apenas o Atlético Paranaense tem gramado sintético desde 2019, não é isso? Isso. Então, estamos aí há 6 anos de gramado sintético. Mais tempo. Nunca houve uma gritaria contra o gramado sintético. Talvez isso fosse discutido. Quando era isso para mim é muito claro. Se o Atlético Paranaense começasse a ganhar o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Libertadores, o Mundial, não sei o quê. Vários torneios e existia grita. Ganhou sempre a Sul-Americana. Ele não ganhou como o Palmeiras ganhou. Não tem nem isso. Vou repetir, eu sou completamente contrário ao gramado sintético. Espero que acabe amanhã o gramado sintético no Brasil. Mas eu não deixo de tirar dessa equação que essa grita deste tamanho
tem a ver porque o Palmeiras é um time poderoso que ganha. Se o Palmeiras estivesse lá em 15º lugar, Vem cá. ninguém ia reclamar do sintético do Palmeiras. Tá bom. Ninguém ia reclamar. Ele disputa com o Flamengo, mas ele não ganhou nos últimos 2 anos com gramado, aliás, Eu utilizando sei. mais do que nunca Ok. o campo dele. Mas, você percebe mas que se você ele já pegar não- o recorte de ele 5 não anos, ele ganhou precisa, muito. Mas tudo bem, o Atlético Paranaense ganhou muito há 3 anos, foi rebaixado. Não dá nem pra comparar. Mas tudo bem, mas não ganhou pro gramado sintético. Eu não estou falando que ganhou, eu tô falando que a gritaria ela é maior, porque estamos falando de um clube que vence. Se for, alguém está reclamando do gramado sintético do Atlético do Mineiro que não ganhou de ninguém? Não. É um time lá. Quando Atlético teve Mineiro. essa primeira reunião sobre o gramado sintético, existia preocupação, inclusive com a Chapecoense, que acabou subindo, de ter mais um time na Série A Eu com sei gramado disso, sintético. mas o que Não são coisas excludentes que vocês estão discutindo, não. Mas meu pelo amor ponto de é Deus, outro. Eu sou admitir contra, sinceramente mas- que isso só está acontecendo é porque Flamengo e Palmeiras rivalizam no futebol brasileiro, é óbvio, cara. Nossa, embora você fale, o Palmeiras não é gênio É do óbvio. futebol, pelo contrário. Virou. A altura, Ela nunca foi, ela virou este o ano. volume da crítica tem a Ela ver, virou. tem a ver com o fato. Esse vitimismo do Palmeiras Não é o vitimismo, volu- cara, é o volume da realidade. crítica- o volume da crítica tem a ver com o fato de Palmeiras e Botafogo serem muito vencedores. Botou incluir o Botafogo. Tempo. Tá bom, mas tem a ver. Não, Botafogo Tem a tá, ver. Se fosse o Atlético Paranaense apenas, Foi ou um a tempo. Chapecoense, ou sei lá o quê, ninguém ia estar gritando. Você acha que ia ter um manifesto do Flamengo exigindo o fim do estadual, do gramado sintético, se tivesse só o Atlético Paranaense? Eu duvido. Eu não sei, deveria ter ocorrido, né? Mas não- Essa não- praga Sim, não se deveria, alastraria. poderia, seria, ok, mas não é e não será e não foi. Sim. Só é porque tem o Flamengo, Cara, um player que tá do tamanho a grita dele. dos jogadores contra o gramado sintético não é porque os jogadores temem o Palmeiras. Não é porque Não, isso é porque outra o Mancini coisa. foi- Então, mas o Mancini foi. o Isso Mancini é outra aqui foi coisa, cara. No ponto. Se os artistas não querem jogar na. Não, mas ninguém tá praga discutindo do- isso. Tá certo. Não, mas tem que discutir. Então Não, não, tem mas que ter isso- piso de plástico. Isso Não, sim. não, isso é outra Uma coisa- discussão. Mas não é a discussão. Uma coisa não exclui a É o outra. principal. Gramado sintético Não é. é ruim. É. O volume da gritaria é deste volume. Mas dos Oi? jogadores, idem. Dos jogadores não, mas não importa, Mas, os jogadores. mas os jogadores eles foram para a linha de frente e não aconteceu nada. Ninguém nem ligou porque os jogadores falaram. Tanto que eles ficaram com a brocha na mão e falaram, e agora? Agora vamos jogar, fazer o quê? Os fracos, Então, onde eles jogam. então, Essa que é a questão. Só entra na pauta do Conselho Técnico por causa disso. Não é porque estou preocupado com a saúde, estou preocupado com o futebol brasileiro, vamos melhorar o futebol brasileiro, que o gramado tem que... Aliás, aquilo que o Flamengo propõe tem algo muito bacana lá e muito interessante o que ele propõe, padronização para todo mundo, inclusive do sintético, porque sabe ele, Flamengo, que não vai ser tão fácil derrubar o sintético para amanhã. Sim. Vai ter que ter um tempo, vai ter que adaptar, enfim. Então ele já se prepara disso. O que eu tô dizendo que essa fala é a guerra midiática, porque o Flamengo é muito forte na mídia, nas redes sociais, os influenciadores. Então, esse discurso avassalador, talvez o Arnaldo não tenha percebido, porque ele não está destilado, mas quem está destilado percebe. Ficou muito claro. A ponto do São Paulo, principal prejudicado naquele lance, ter sido esquecido na discussão. discussão do gramado sintético. Exatamente. Então, cara, é isso. então, É isso que estamos falando. Mas não é que eu não percebo. A questão é assim, o Flamengo tem outros pleitos que o Palmeiras abraça, tipo fair play financeiro. O Palmeiras tem outros pleitos que o Flamengo abraçou também lá na Constituição da Libra. Agora. Entendeu? Aqui é Agora exato. tem outro. Então não é só o que eu quero, acho que fica claro, pontuar é que quando não interessa a nós dois, damos a mão, né? E quando um lado enfraquece o outro, em tese, né? É só em tese, tá? Porque as coisas podem se resolver de outra forma, tá bom? Com relação a campo sintético, show, gramado, isso aí pode se resolver de outra forma. É possível o Palmeiras daqui amanhã não dá, mas assim. eu não estou falando que é simples. Eu estou falando que não é simples. eu não estou falando que é simples. Eu estou falando que não é só que quebra o negócio, não é simples. não é isso. Não estou dizendo que é simples, Então, mas- que é fácil e que não vai custar. Estou dizendo que tem solução, tá bom? Eu também acho. Isso pode ser resolvido com o tempo. Vou um Só pouco mais isso. além.
Fala, torcedor do Verdão, acompanhamos aí a programação. Palmeiras, né, que só vai jogar agora, jogo oficial, só em 2026, mas a pré-temporada esse ano aqui vai começar muito mais cedo. Isso porque o calendário brasileiro foi bastante modificado para a temporada de 2025. O Campeonato Brasileiro, por exemplo, vai começar muito mais cedo, viu? Vai começar ali perto do Campeonato Paulista. Campeonato Paulista também, que vai ser muito mais curto. Vai ser muito mais legal, né, torcedor? Jogos mais empolgantes. Campeonato Brasileiro, que a gente sabe da tradição do Palmeiras, o maior campeão aí nacional com 12 conquistas. Quase conquistamos ali a nossa 13ª conquista, mas não era para ser, né, torcedor? Vamos encarar assim. Palmeiras vacilou, principalmente ali naqueles confrontos ali dentro do Allianz Parque, onde geralmente somos muito fortes. Contra o Vitória, um empate bastante amargo. Contra o Fluminense também. Torcedor, é difícil, né? Mas temos que levantar a cabeça e seguir em frente. Palmeiras, com certeza, nessa janela de transferências agora de janeiro, vai fazer algumas contratações pontuais. Logicamente, não vai fazer grandes investimentos, porque vale a pena a gente lembrar, né? Palmeiras gastou cerca de 700 milhões de reais em contratações em 2025, juntando a primeira e a segunda janela. Então, torcedor, não espere aí grandes contratações assim, com bastante dinheiro, né? Mas com certeza, alguma contratação pontual, Abel Ferreira vai exigir. E a diretoria do Palmeiras, com certeza, vai atender aí o técnico português. O Palmeiras vai chegar muito mais forte. E quem sabe, né, torcedor? Podemos aí conquistar títulos em 2026, coisa que não aconteceu em 2025. O Palmeiras vai continuar forte, disputando todos os títulos ali, cabeça a cabeça. Palmeiras é um time que é reestruturado, um time que tem bastante dinheiro. Daqui para frente, o torcedor do Palmeiras sabe que o Palmeiras vai chegar em todas as competições. E eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like, se inscreva no nosso canal. Então até uma próxima.